Meu nome, Tateto Jalabô, dentro da tradição. Entretanto, meu nome civil é Geraldo André da Silva. Eu sou presidente da Casa de Cultura Lodé Apará, que é um ponto de cultura certificado pelo Ministério da Cultura. Durante a minha trajetória nos movimentos sociais, eu vivi muitos momentos desafiadores que me fizeram marcar sem precedentes a minha alma com os momentos que eu vivi. E eu tenho muito pouco tempo, eu gostaria aqui de agradecer na pessoa da Sônia ao Eng por me ter dado a oportunidade de estar concorrendo a esse edital 02 de mestres e mestras dos saberes tradicionais. Nem sei se mereço ou se mereceria uma análise, mas eu vou descrever aqui um pouco da minha trajetória, sabendo-se que no rol de documentos que eu enviei para o Eng, lá estão alguns comprovantes que vão dar sustentação ao que eu aqui vou dizer. Por exemplo, eu sou iniciado nas religiões de matriz africana já há 54 anos e sou líder espiritual desde 1980, quando eu comecei a exercer o meu período de líder nessa casa que eu acabei de citar, Casa de Cultura Lodé Apará. A Congregação Mineira de Candomblessista foi o meu primeiro desafio, que ela congregava, como o próprio nome diz, pessoas físicas, praticantes do candomblé. Portanto, não era casa de santo, ou roça de santo, ou inzô de santo, não era, era a pessoa física. Portanto, cada pessoa tinha sua vida toda vasculhada pela Concan em termos de cultura africana. Então foi um desafio muito grande, que naquela época o candomblé estava sendo muito desmerecido pelo poder público, etc. E a gente tinha que provar que não era aquilo. E daí a Concan surgiu por isso. Eu fui vice-presidente dela por 2 anos e depois presidente por mais 2 anos. E nós conseguimos, então, nessa Concan, vamos dizer assim, dar uma visibilidade, dar uma outra visão de mundo da tradição africana aqui em Minas Gerais. Outra experiência foi quando eu fui para a África. Eu fui exatamente por causa da tradição e também porque havia um anseio muito grande em saber como é que estava sendo o candomblé na África, sendo que o nosso candomblé daqui teria vindo de lá. Então, esse foi um impulso para mim. E o outro que eu também fui através da Faculdade de Medicina, também está documentado no rol de documentos, e pela Universidade Federal de Viçosa. Todos que eu tinha que fazer algum trabalho ligados à comunidade. Bem, na própria Faculdade de Medicina, eu tive outra experiência muito interessante, sabendo que na África eu fiquei 12 anos. E como professor na Faculdade de Medicina, eu consegui, vamos dizer assim, fazer com que algumas práticas do candomblé fossem reconhecidas como práticas próximas de ser também reconhecidas pela ciência, nomeadamente na área medicinal. E outro desafio que eu tive foi que eu andei dando algumas aulas na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, na Transversal. Dei algumas aulas lá, em alguns cursos. Outro desafio que eu tive, muito interessante,
é que eu fui conselheiro titular do último Conselho Municipal de Cultura de Belo Horizonte, na gestão 2019-2020. Nesse conselho, eu tive um desafio de alterar, ou promover, ou provocar, ou conseguir, através de moção, alterar uma dotação orçamentária que era da ordem de 6% para 18%, inclusive com indicações para a aplicação desses recursos que viriam a vingar no ano seguinte. Então, foi um momento muito bonito para mim dentro do Conselho Municipal de Cultura de Belo Horizonte, porque hoje esses percentuais estão sendo aplicados em políticas públicas que eu também havia indicado dentro do Conselho. Para mim foi uma vitória muito grande. Enquanto membro dos saberes tradicionais, a minha luta foi constante pela garantia dos direitos dos afrodescendentes. Também fui delegado na 4ª Conferência de Igualdade Racial em Brasília, por Minas Gerais, e tive, inclusive, uma moção aprovada por unanimidade para a viabilização dos registros das casas de candomblés e a documentação legal para combater as invasões das casas de candomblé que se tinham pelo Brasil afora. Essa moção foi contemplada por unanimidade, inclusive na questão do registro do imaterial das casas de candomblé, junto aos poderes públicos municipais, estaduais e federal. Nas redes sociais, né, de articulações e outras organizações com os povos tradicionais, eu posso dizer que junto a essas comunidades, quer dizer, escola de capoeira, folia de reis, congadas, guardas de Congo, Moçambique, eu possuo um trânsito livre, gozando do mais alto conceito e respeitosa venha diante de todas as lideranças. Eu tenho também para dizer que hoje nós estamos desenvolvendo algumas lives, já que a pandemia não nos permite estar aglomerando, algumas lives no sentido de demonstrar a nossa preocupação com os desmandos na questão do clima, do desmatamento, da natureza sendo desmatada, sem um pingo de respeito. Então, nós estamos trabalhando nessa linha, inclusive com alguns cursos de cultura banto, demonstrando o valor que a natureza tem para o ser humano. Então, hoje é apenas o que eu posso falar. Gostaria imensamente de poder falar um pouco mais. Se me for dado a graça, o direito de poder desenvolver mais um pouco, eu gostaria mesmo de que nessa oportunidade eu pudesse falar do imaterial na aplicação direta nessa questão do clima, na questão do desmatamento, na questão do sentimento da natureza como ser humano que ela é, ou do ser humano como natureza o é. Não sei se me fiz entender por essa jogada. É isso que eu queria dizer, e eu agradeço a todos e me coloco à disposição para qualquer coisa que for necessário. Muito obrigado, tenham uma boa semana.